Fala, meus amigos. Vamos fazer mais um vídeo aqui em reação ao físico radioativo, né? Então, ele tá tendo acesso, né, ao meu conteúdo, nesse caso aqui lá no TokTok, onde eu fiz uma resposta, né, para esse cara aqui, ó, o Rafael Seabra 900, né? Que ele perguntou, né? Prova aí fora da Bíblia que a Terra é plana. E aí eu peguei o comentário dele e fiz um vídeo, né, explicando 3 pontos básicos, né, fora da Bíblia, por que a Terra seria plana, tá? E a gente vai ver a reação do físico radioativo, tá? Sobre esse um pouco vídeo de meu, física pro beleza? terraplanista? Então o que acontece? Aqui tá o canal dele, tá? Denis Yenner. Tá aqui o canal dele, beleza? Tem muito vídeo dele reagindo a terraplanista. Você vê que o principal dele aqui, ó, não sei se tá fixado, 167 mil visualizações, ó. Ele reagindo ao Martins, tá? Tem muito vídeo aqui, ele falando, né, da galera. Olha só, o Gil tá aqui, mais uma do Martins, o Rubão, certo? Então, assim, é um cara que tá bem ativo no combate aos vídeos, né, os argumentos de quem defende a Terra, né, plana, tá? Ó, mais um vídeo meu aqui, ó. Esse aqui ele botou só para membros. Nova conspiração, né? Esse aqui na verdade eu não afirmei, tá? Aqui eu só falei que existe sim uma teoria onde tem pessoas que acreditam que a bomba atômica não existiu, tá? Mas eu particularmente não acredito. Aí tem aqui mais um para membro aqui com Super Xandão, Fake Flip, Marcos Eberlin, tá? Outro vídeo meu aqui, ó. Planetas são redondos, também só para membros. Você vê que então que ele tem realmente um conteúdo bastante intenso, né, no combate. E é isso aqui que realmente interessa, né, porque ele faz os vídeos sem ofensas, tá? Aí esse tipo de cara aqui a gente valoriza, beleza? Pelo menos eu valorizo. Beleza? Então vamos lá. Vamos ao Prova aí vídeo. fora da Bíblia. Vamos ao vídeo aqui, tá? Onde ele tá falando de mim. Mas antes disso aí, pessoal, deixa eu falar com vocês o seguinte. Ó, eu tenho um canal, pessoal, só para cortes, tá? Então, pensando fora da caixa, cortes, beleza? Tá aqui o PFC Cortes, ou Cortes PFC, tanto faz. E aqui eu vou começar a postar meus momentos nos debates que eu já participei, tá? Então, momentos da Rádio Musical, onde debati com o Pastor César, meus momentos nos podcasts, né, que foram inúmeros. Então, eu vou pegar aqueles momentos ali mais bacanas, né, e vou fazer as postagens nesse canal aqui, tá? Então, tá com 84 inscritos. Se vocês puderem, por favor, se inscrevam também, tá? O link tá na descrição do vídeo do canal principal, assim como o site também, beleza? Onde vocês podem, aqui ó, tá indo no site, né? Acho que o físico vai olhar esse... Acho que não tá abrindo aqui não, peraí. Deixa eu botar aqui. pensandoforadacaixa.com.br, tá aqui. E aqui no site vocês vão ter acesso a muito material também, tá? Aqui eu fiz um trabalho sobre Antártida e Antártida sendo, né, o continente mais elevado, isso em comunhão com o que está descrito no mapa de Gleason. Aí aqui eu tenho uma postagem sobre Isaac Newton, né, uma biografia de Michael White, que foi o cara que pesquisou 50 anos da vida de Newton, deixando claro que Newton, na verdade, ele utilizou do ocultismo para inventar a gravidade, tá? O físico poderia ler essa postagem, né? Aqui está sobre a minha Bíblia, né, de 1804, que eu ganhei do nosso amigo Fake Flip. Aqui está uma postagem sobre o Charles Duke, né, falando que alienígenas são demônios, né, o próprio astronauta da NASA afirmando isso. O livro de Jazar. Aqui é uma postagem sobre o avistamento, né, durante a Primeira Guerra Mundial de anjos interferindo no combate, né, relatos de centenas de militares. Tá? O sol na literalidade das escrituras, gigantes na terra, águas acima do firmamento, ilha de Búzios e por aí vai, tá bom? Então, tá aí o site, por favor, visitem também, façam a leitura, deixem sugestões.
Aqui está o links e materiais, onde vocês podem ter acesso aqui também ao material, mapa de Gleason, de graça, para download. Livros como Anjos Caídos, né, da Elizabeth Clare, livro de Enoque, Conspiração do Gênesis 6 e por aí vai. Beleza, meus amigos? Então, vamos ao vídeo do físico. E olha só, velho. Rapaz, deixa eu botar aqui o volume. Bacana aqui para não ter erro, tá bom? E olha só o ponto de vista dele em relação ao vídeo. Veja só. Prova aí fora da Bíblia que a Terra é plana. Beleza. Princípio dos vasos comunicantes, mostrando que a lei universal da água é sempre manter o seu nivelamento. Testes de curvatura, todos falharam. Inclusive, um experimento bacana foi da ilha Sumítica, onde uma ilha de 42 metros de altura está sendo vista a 32 quilômetros de distância, quando ela deveria estar 70 metros abaixo da curvatura da Terra, provando que a Terra realmente ela é plana. E por fim, eu poderia trazer para vocês aqui a barreira de gás e vácuo. Todo gás precisa de um recipiente completamente fechado para se manter. Então, por exemplo, o gás de cozinha da sua casa, uma bexiga que você assopra e enfeita aí o aniversário de um parente seu. O gás precisa estar completamente contido. E a Bíblia menciona um firmamento e casa cientificamente com as explicações. História dos vasos. Então, vamos lá. Meu vídeo foi uma resposta ao comentário desse rapaz aqui, tá? Esse é o contexto. Se liga na explicação desse professor de física, velho. Olha só. Então o cara perguntou, prova aí fora da Bíblia que a Terra é plana. Aí eu usei 3 argumentos, né? Eu usei a questão do princípio dos vasos comunicantes, que a água sempre é plana e nivelada. Falei do teste de curvatura, que são inúmeros, e todos os testes falharam. E falei também da questão dos gases, onde, biblicamente, né, o firmamento explica por que a atmosfera da Terra não se dissipa, tá? E o globo não vai explicar isso nunca, quer dizer, vai explicar, mas não vai experimentar nunca, né? Porque todo gás precisa de um recipiente fechado, todo mundo sabe disso, tá? Isso é lógica. Aí eu citei exemplos simples, né, como o botijão de gás, a bexiga, né, que a gente assopra para poder enfeitar o aniversário de alguém e tal. Beleza. Ele não vai tocar nesses assuntos, tá? Ele vai focar nesse vídeo apenas no princípio dos vasos comunicantes. E olha só a explicação que ele vai dar aqui. Se liga. Rapaz, de antemão, velho, deixa eu falar logo aqui. Esse físico é coisa boa, mas pelos seus argumentos, irmão, na moral, você em um debate aí, irmão, não banca não, velho. Beleza, você tá fazendo seus videozinhos aí e tal, ambiente controlado, tranquilo, mas você em um podcast, você em um debate com um terraplanista aí, irmão, você não banca não, velho. Sério mesmo. Tá muito fraco. Firmamento e casa cientificamente com as explicações. A história dos vasos comunicantes é uma coisa bem interessante aqui do ponto de vista da física, que foi um dos pontos que o nosso amigo abordou aí no vídeo como a evidência de que a Terra é plana. O que são os vasos comunicantes? Vamos aí não seria uma evidência, né? Seria uma prova, porque a água não curva, ok? Vamos lá. Desenhar aqui, ó. Então eu vou desenhar aqui, por exemplo, um pedaço, né, de uma superfície, por exemplo, um vidro, tá? Aqui vamos fazer a parte de baixo dele. Aqui, por exemplo, vamos fazer uma outra parte. E olha só, ele vai se comunicar com um outro recipiente que nós temos aqui. Então esse desenho que eu estou fazendo aqui é o que nós chamamos, por exemplo, de vaso comunicante. O que nós vamos fazer com ele agora? Nós vamos encher esse nosso amigo aqui de água, tá vendo? Então eu venho aqui, coloco água até aqui. E o que nós percebemos quando nós colocamos a água em vasos comunicantes? Tá vendo? Ele tem uma didática bacana, né? Eu já falei isso no vídeo passado. Esse é o ponto que eu acho que ele erra, certo? Nesse ponto aqui, porque ele não tá dando uma aula aqui, ele tá fazendo um vídeo explicando aí, tentando refutar o que eu falei. Então, o mais interessante seria ele ter trazido uma imagem real, né, de um experimento, né, dos vasos comunicantes, entendeu? Tem vários aí, tem vídeos, tem fotos, tem, né? Então assim, ele poderia ter trazido, mas ele gosta de, tipo, vamos imaginar e tal coisa, né? E não é assim que funciona, velho, entendeu? Porque aí fica muito subjetivo, tá? Eu fui direto, fui cirúrgico na argumentação. Então, vamos lá, vamos ver o malabarismo que ele vai fazer aqui para explicar o fato da água
na teoria dele, né, fazer essa curva, tá? Se liga. Vendo que nessa parte aqui, ó, eles estão ligados. O que nós percebemos? Nós percebemos que a água, ela fica no mesmo nível. Tá vendo aqui, ó? Tanto aqui quanto aqui, ela vai ficar no mesmo nível. Isso parece uma contradição. Por quê? Porque dá a impressão de que a água, dependendo do formato do material que você coloca, dependendo do formato do vaso, parece que ela vai ficar numa altura diferente. Mas não, ela fica sempre na mesma altura, no nível, independente do formato do material que você está colocando aquela água. Por que isso acontece? Vamos explicar aqui do ponto de vista da física. Vamos lá. Imagina aqui que você é uma pessoa muito pequenininha, tá? E a gente vem e coloca você nessa parte aqui desse vaso comunicante, tá? Qual é a pressão que você vai sentir? Vamos imaginar que vai ser a pressão na tua cabeça, tá? Que pressão você vai sentir ali? Bom, você concorda comigo que em cima de você tem uma quantidade bem grande aqui, ó, de moléculas de água, tá vendo, ó? Todas elas... Rapaz, ele tá indo pra pressão, velho. Rapaz, o que é que isso tem a ver, irmão? Com a planicidade das águas, velho. O que tá embaixo do recipiente da água não vai interferir em nada, irmão. Não vai interferir em nada. Se você tiver aqui, vamos supor que isso aqui seja... já que ele quer imaginar, né? Então vamos imaginar. Vamos imaginar que aqui, esse menino aqui, ó, tá dentro de um tanque gigante, tá? Então tá esse tanque aqui, aí vem aqui essa aberturazinha aqui e tem esse outro tanque com abertura menor. Se você encher isso aqui de gente, obviamente que a água vai subir o nível e vai transbordar, certo? O nível vai ficar sempre igual, velho. Vai ficar sempre igual. Esse é o ponto. O que é que tem a ver com pressão, velho? Que esse cara vai explicar aqui. Estão aqui acima da tua cabeça. Existem também as moléculas que estão aqui embaixo. Aí eu posso desenhar aqui todas as moléculas que estão no outro recipiente também, tá vendo? Então são trilhões e trilhões e trilhões de moléculas. Ok. Pronto. Aí, se entrar um menino aqui, se entrar mais outro, pular aqui, entrar mais outro e pular, e outro, e outro, e outro, e outro, o nível da água vai subir à medida que vai entrando mais pessoas aqui dentro. Mesmo assim, quando o nível subir aqui, ó, não vai ficar diferente do lado de cá. Eles estão interligados, tá? A menos que tivesse água nesse recipiente aqui, onde seria um recipiente completamente isolado dos demais, tá? Então, por exemplo, você tem o nível do mar e em cima da montanha, né, em cima de um penhasco ali, exista um lago, certo? Um lago. Esse lago, ele vai permanecer plano e nivelado. Só que o nível dele vai estar acima do nível do mar. Mas o princípio da água vai continuar o mesmo. Ok? Então, não, isso aí que ele está explicando aí, não, para mim não tem nada a ver não, velho. Mas concorda comigo que o que faz pressão na tua cabeça é uma força que está em cima de você. Então, o que faz sentido apenas para a gente fazer a conta são as moléculas que estão acima da sua cabeça. Então eu posso desconsiderar essas aqui e vamos considerar que as moléculas que estão apenas acima da tua cabeça é as que estão fazendo força em você. Essa força nós chamamos de pressão também na física. Então a pressão que você sente naquela profundidade ali se deve à coluna de água que tem em cima da tua cabeça fazendo pressão ali, tá? Se, por exemplo, eu tirar você daquela posição ali, e eu colocar você numa região mais rasa, vamos apagar aqui, e vamos colocar você aqui na região mais rasa, você acha que você vai sentir na tua cabeça uma pressão maior ou menor? Independente, o resultado não tem nada a ver com a planicidade das águas, que foi o que eu falei lá no vídeo. Entendeu? A pergunta do cara foi: prova fora da Bíblia que a Terra é plana. Então ele queria um argumento físico, porque ele me acompanha lá no Tok Tok, e eu falo muito de Bíblia, tá? Porque a física não é minha área. Beleza. Só que aí, quando ele perguntou, eu falei princípio dos vasos comunicantes, mostrando que a água sempre é plana. O teste de curvatura, que todos falharam, mostrando que não existe curvatura. Eu poderia ter falado dos testes de movimento da Terra, que também falharam. Não existe, né, essa prova. E falei da questão da barreira de gás e vácuo. Pronto. Eu não vou entrar em cálculos específicos para provar e tal coisa. Aí eu não entro, eu tenho minha limitação, tá? Beleza. E essa questão da pressão, isso que está sendo explicado aqui, não tem nada a ver com o assunto, velho.
uma pressão menor. Por quê? Porque acima da sua cabeça, você tem agora menos água fazendo pressão. Só que isso não depende do formato do vaso que você tem ali. Se você estiver nessa mesma profundidade, nesse outro vaso aqui, você vai sentir a mesma pressão na mesma profundidade. Então a pressão, ela depende apenas da profundidade nesse caso aqui. Então existe uma equação que nós usamos na física para calcular isso. A pressão que você sente quando você está num fluido vai ser o quê? A pressão atmosférica mais a densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade que você tá. Nós já debatemos aqui que a profundidade que você tá interfere na pressão que você sente. A pressão atmosférica que tá aqui também interfere. Por quê? Porque esse vaso aqui, ó, ele está aberto, e esse aqui também está aberto. Então tem a pressão atmosférica ali também fazendo pressão em você. Mas isso aqui depende também da densidade do material. Por exemplo, água do mar tem densidades diferentes. Mas o que nós queremos abordar aqui é que depende da aceleração da gravidade também. A aceleração da gravidade também contribui para a pressão que você sente no fluido, tudo bem? São todos esses fatores que que afetam a pressão que você sente no fluido. Mas por que eles falam desse conceito dos vasos comunicantes para explicar a Terra plana? Porque segundo eles, e isso é verdade, nos vasos comunicantes a água se alinha. Isso é verdade. Mas vamos analisar um pouco mais a fundo essa situação aqui. Porque os nossos amigos terraplanistas, eles não conseguem ter uma visão muito grande da situação da física. Então eles imaginam o mundo muito localmente, tá? Eles não conseguem pensar um pouco mais profundo e ampliar o conhecimento deles. Então, não, irmão, na verdade não é que a gente não consegue imaginar a Terra de forma ampla, não é isso. É porque não precisa. Porque quando se fala de experimento, você pega o mesmo fato e você reproduz respeitando ali como é que eu posso falar, meu Deus? Tipo, a Terra, ela tem o seu diâmetro, a Terra é imensa. Só que você pega as leis físicas, e isso é indiferente se a Terra for, né, enorme ou se você for reproduzir em laboratório em uma escala menor. O resultado vai ser o mesmo, o experimento vai ser o mesmo, tá? Então, se você fala que a Terra está em movimento, mas você não sente porque você está pequeno demais em relação à Terra. Tudo bem, mas você consegue reproduzir isso em laboratório em uma escala menor. Deveria ser feito isso, mas não consegue, tá? Porque os testes falharam, não tem movimento, tá? Teste de curvatura, a Terra é muito grande, beleza. Só que você tem viagens de avião, você tem pessoas que estão aí, satélite, lançando balões atmosféricos, né? E por aí vai. Ninguém nunca registrou essa curvatura. Toda a imagem, ela é mediante ao uso das lentes olho de peixe, as lentes fisheye. Então, se tem curvatura, por que tem que usar essa lente para distorcer a linha do horizonte? Que é a característica dessa lente é essa, né? E ela foi desenvolvida com um propósito, né? Para poder pegar o máximo de amplitude possível para uma fotografia mais profissional, entendeu? Então não é que a gente não consegue imaginar a Terra dessa forma, a gente consegue, irmão. Só que nós sabemos que a mesma lei física que é usada para uma Terra imensa, você consegue também utilizar para uma Terra pequena. Um exemplo aqui. Nós, terraplanistas, defendemos que a água ela está contida em um recipiente que é a Antártida, certo? Então a Terra é imensa. Peraí. Então a Terra ela é imensa, tá? E toda essa água do oceano aqui, físico, toda essa água do oceano, ela está contida pela Antártida, que circunda todo mundo. E é isso que nós defendemos. Se você concorda ou não, não vem ao caso. Aqui entra o que nós defendemos, tá? Então, a Terra é imensa, o Sol é local e está em movimento, tá? Eu consigo reproduzir isso em uma escala menor? Claro que eu consigo, pô. Certo? Então, se eu colocar, por exemplo, a água em um prato, já é a representação disso aqui, é física. A água, ela precisa estar sempre abaixo do nível do seu recipiente. Quando eu coloco a água em um copo para poder beber, eu estou reproduzindo a Terra dentro do meu modelo, em uma escala menor. Quando eu tomo um banho de piscina
e eu chego cedo e eu vejo que não tem ninguém na piscina ainda. E a piscina tá lá, ó, sem ninguém ter mergulhado. E a água permanece plana e nivelada perfeitamente. Perfeitamente. Tanto é que a piscina, a água ela consegue ficar no mesmo nível, alinhado com o azulejo que o pedreiro colocou ali, ó, bem retinho, tranquilo, não é isso? Aí a água sem mexer, sem nada, tá ali, ó, retinha, não é isso? Então, ela precisa estar abaixo do nível, ou seja, a borda da piscina, que é a parte física, ela tá acima do nível da água para ela não transbordar, como esse desenho que você fez aqui, ó. A parte preta, representando o muro, tá acima do nível da água. Pronto. Então eu consigo reproduzir isso, irmão, de qualquer forma, em pequena escala, micro, médio, macro e por aí vai. Uma água em uma tampinha, a rua quando alaga, o banho de piscina, a caixa d'água que todo mundo tem, um copo de água, uma represa, um rio, certo? Porque o mar seria diferente. Ele vai respeitar a mesma lei física, tanto no micro quanto no macro. Agora, vocês do globo não reproduzem isso. Então não venha com esse papo de que, não, é porque você não consegue imaginar que a Terra é imensa e tal, então beleza. Então pela Terra ser imensa, a lei física vai mudar? Não vai. A mesma coisa é o princípio dos gases. Todo gás precisa estar em um recipiente fechado, porque senão você vai dissipar esse gás. Então a Terra tem várias camadas atmosféricas, que são gases de diversos tipos. Ela está perfeitamente ali, ó, equilibrada e organizada em camadas, porque cada um respeitando a sua característica física e a sua densidade uma com a outra. Beleza. E depois disso, você tem o vácuo do espaço, que em tese deveria estar puxando esse gás. Então você, como professor de física, sabe que o vácuo ele é mais forte do que a gravidade. Não é isso? Então, não tem lógica, irmão, a Terra ter bilhões de anos e a atmosfera da Terra tá aí, ó, de boa. Sendo que não respeita a lei física de que tem que ter um recipiente fechado, tá? Ou seja, o ar dos meus pulmões aqui, ó, o meu pulmão é um recipiente fechado. Então, você tem a válvula, né, natural que Deus criou, que permite a gente controlar a respiração aqui. Mas eu tenho aqui, ó, o pneu do carro, o pneu da bicicleta, o gás de cozinha, o desodorante aerosol, a bexiga, como foi falado aí no vídeo, mostrando que o gás precisa estar em um recipiente fechado. O paciente no hospital que precisa do oxigênio, tá? Então, quando eu venho para a Terra, irmão, por que que o gás não se dissipa? Porque a gente tem o planeta Terra, tá? Ele é plano, desse jeito aqui, ó. Ele é plano. E ele não se dissipa porque lá na Bíblia, no segundo dia da criação, Deus fez o firmamento, ó. Tá? E o firmamento, ele é uma barreira sólida, raquia. E essa barreira sólida, lá nas alturas, é que impede a atmosfera de se dissipar. Inclusive isso está representado, né, de forma muito vasta em experimentos, tá? Como aquele cara que fez há mais de 70 anos, né, que ele colocou a planta lá, terra, água, em um recipiente de vidro e brotou plantas, brotou fungos, né, bactérias ali e tal, surgiu vida. Ele tampou e está há 70 anos já, sendo que ele não abre. A única coisa que ele faz é colocar o vidro na luz do sol, somente isso.
Entendeu? Porque o Sol, aí, nesse caso, a gente não vai conseguir reproduzir, né? Conforme o Criador criou. Certo? Então, o macro e o micro, ele funciona. Na Terra plana, tudo funciona de forma lógica. Tá bom? Vou continuar aqui. O que nós vamos fazer aqui? Os nossos amigos terraplanistas, eles fazem o seguinte. Eles imaginam um pedacinho da água aqui, do oceano, por exemplo, e realmente, naquele pedacinho que ele considera, a água está plana. Por que ela está plana naquela posição? Porque você tem a gravidade sempre agindo em direção ao centro da Terra. Então você tem aqui a força da gravidade. É mole, velho. Aí, meu irmão. Aí entra a crença, né? Mas, por exemplo, imagina que você dá um zoom out na Terra. Você começa a enxergar lá um pouco mais de longe essa água aqui. A Terra sendo curva, né? A próxima água ela vai estar um pouquinho deslocada aqui. Não vai não. Agora, por que ela fica deslocada? Porque agora, o centro da Terra, como é uma circunferência, ela já tem um vetor um pouco deslocado. Então não, agora, irmão. esse vetor da força aqui, ó, já tá um pouquinho torto aqui. Força gravitacional. Não tá Como não, a Terra é curva, mais um pouquinho aqui. Aí você quer me dizer que a água está aqui sem cair, né? Ô, irmão, me ajude, pô. Você tem um outro vetor. Todos esses vetores estão apontando para onde? Para o centro da Terra. Se você continuar o desenho, você vê que a Terra é curva. Pronto. Aí, eu esperei esse momento. Aí você tem esses 1, 2, 3, esses 4 traços, esses 5 traços aqui, ó. Imagine, tá? A água tá aqui. Aí a água vem, já tá curvando e a água não cai. Já viajou de barco, velho? Você já viu aquela imensidão de água? Já viajou de avião, irmão? Aquela imensidão de água. Tá tudo aqui, ó, do lado de fora da bola e não cai. Por conta dessa gravidade aí. Faz isso aí, pô. Experimento, pô. Como o exemplo que eu dei aqui. Eu reproduzo a Terra plana em um momento tranquilo. Um copo, um prato, uma bacia, uma represa, uma piscina. Por que o mar seria diferente? Porque a Antártica é a região mais alta do mundo. Qual a lógica? É rocha e gelo. É a Antártida que é o limite do nosso mundo, irmão. Você pode não querer concordar com isso, mas está aí. E é perfeitamente reproduzível e observável por qualquer pessoa. Isso que você está fazendo aqui, ó, é uma explicação. Aí você está, como você mesmo falou, vamos imaginar. Aí na imaginação, beleza, pô. Tá de boa. Me dá um exemplo aí, vá. Dá um exemplo aí da água presa do lado de fora da esfera. Me dá um exemplo aí. Certo? Mas localmente, você obviamente considera a Terra como sendo plana. Você realmente vê as águas do oceano planas. Mas por que eles erram nesse ponto? Porque eles não conseguem entender que o mundo é muito maior do que eles imaginam. Então eles imaginam que o mar vai acabar logo ali. Mas não, a Terra é tão grande, mas tão grande, que você consegue sim, ao longo do tempo, ter uma superfície curva, mesmo localmente você tendo uma Terra plana. Isso é uma coisa que é difícil de entender. E é por isso que a física não é ensinada para crianças do ensino fundamental 1, porque elas ainda não tiveram o desenvolvimento do cérebro suficiente para poder abstrair esse tipo de coisa e pensar. Aí começa, né? Aqui começa a querer desmoralizar para poder validar o vídeo, né? Tá ligado? Pensar um pouco fora da caixa. Então talvez o que falta para os nossos amigos terraplanistas tendo uma Terra plana. Isso é uma coisa que é difícil de entender. E é por isso que a física não é ensinada para crianças do ensino fundamental 1, porque elas ainda não tiveram o desenvolvimento do cérebro suficiente para poder abstrair esse tipo de coisa e pensar um pouco fora da caixa. Então aí, ó, tá vendo? Falou bonito. Falou bonito. Talvez o que falta para os nossos amigos terraplanistas é justamente isso, um desenvolvimento intelectual do cérebro, além do que uma criança tem, para que eles consigam imaginar situações maiores e não apenas acreditar no que os olhos deles conseguem ver. Filosofou. Porra. Aí, ó. Entendeu, meus amigos? Botei aqui já, ó. Fala, meu nobre. Obrigado pela reação. Ó. Pensando fora da caixa 33. Obviamente que aqui as pessoas não vão concordar, né, comigo, porque o público dele é da física. Aqui, ó. Esse Juju do canal Cagando Fora da Caixa não sabia nem que o Polo Sul não tinha urso polar. Aí. Não tem urso polar, irmão, ó. Porque a Terra é plana, velho. Em tese, deveria respeitar a mesma característica do norte, tá? Um bom ponto aí pro físico também apontar.
Entendeu? Por que ninguém fez meme com isso aqui, velho? Porque sabe que dentro desse erro eu acertei. Entendeu? Aí aqui começa a vir, ó, Caios aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, esse aqui, coteado. Beleza? Só tem fã aqui. Opa aqui, velho. Josias Watralos. Isaías 40, 22 e 23, ó. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Beleza. Vamos ver se é isso mesmo. Isaías 40, 22. Aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Fechar com chave de ouro aqui. Vamos lá. Isaías, ó. 40, 22. É porque tá com marca-texto. Aí fica assim, ó. Olha lá, tá vendo? Essa parte escura. E aqui embaixo no rodapé tá a explicação. Então vamos ver aqui o que é que tá escrito. Ele tem o trono acima do círculo da terra, cujos habitantes parecem gafanhotos. Ele estende o céu como um véu e o estica como tenda de moradia. Aí tá aqui a nota de rodapé. O círculo da terra é o firmamento ou abóboda celeste. Refutating. Brutality. Entendeu, irmão? A Bíblia totalmente conexa com a física. Aí ele botou aqui, ó. Meu Deus. Tem jeito não. Tá bom, pessoal? Então, fica a dica aí. Tá aqui o canal Pensando Fora da Caixa. Se inscrevam, beleza? E não se inscrevam, não se esqueçam também de se inscrever no Instagram, porque aqui no Instagram nós temos links, ó, de todos os materiais que eu utilizo, inclusive as Bíblias com a cosmologia ilustrada. Esse mapa que eu peguei aqui em MDF também tá aqui, ó, o link. Livros apócrifos, prata coloidal, óleo de coco, sal integral, jarra de cobre, mel, né? E aqui tá o nosso trabalho sendo postado vídeos todos os dias, beleza? Forte abraço a todos, que Deus abençoe, meus irmãos.